Hoje, a gente vai desvendar uma história que pouca gente conhece em detalhes. Como a Bíblia hebraica, que é a base do Antigo Testamento, foi de fato montada. Pensa bem na pergunta. A Bíblia não apareceu do nada, prontinha. Foi um processo. Mas como é que uma coleção de textos, escritos por várias pessoas ao longo de séculos, foi escolhida, organizada e virou uma obra sagrada única? Durante muito tempo, a história que se contava era bem simples. Sabe, aquela versão fácil de lembrar? A tradição dizia que lá pelo ano 90, um grupo de sábios se reuniu em um lugar chamado Jâmnia e pronto, numa tacada só, decidiram quais livros entravam e quais ficavam de fora. Pois é, agora a gente vai mergulhar na história de verdade. Porque o que os estudiosos descobriram é que a realidade é bem menos arrumada e, olha, infinitamente mais interessante. Essa ideia de uma única reunião que decidiu tudo é, na verdade, um mito. A história real é um quebra-cabeça que levou séculos para ser montado. E para a gente entender como essa biblioteca virou um livro, tem uma palavra que é a chave de tudo. É o conceito que está por trás de todo esse processo de escolha e de autoridade dos textos. E essa palavra é cânone. Um cânone, basicamente, é a lista oficial de textos que uma comunidade religiosa considera sagrados, a sua autoridade final. A questão não era só saber quais livros eram antigos ou importantes, mas sim quais eram divinamente inspirados e que serviriam de regra. E o mais legal é a origem da palavra. Cânone vem do grego kalamos, que era um tipo de junco, uma vara usada como régua, sabe? Para medir as coisas. Então, um livro canônico é literalmente um livro que serve de medida, que estabelece o padrão para a fé e para a vida. Faz todo sentido, né? A Bíblia hebraica, que a gente também conhece como Tanar, não foi decidida de uma vez só. Ela é formada por 3 grandes partes e cada uma delas foi aceita em uma época diferente. Primeiro veio a lei, depois os profetas e só bem depois os escritos. Então, vamos ver de perto como essa montagem gradual aconteceu. Não foi um evento único, de jeito nenhum. Foi uma evolução lenta, dividida em 3 fases principais que duraram séculos. O que choca aqui é a escala de tempo. A Torá, os 5 primeiros livros, foi a primeira parte a ser considerada sagrada, lá por volta de 400 a.C. 200 anos depois foi a vez dos profetas. E a última parte, os escritos, só foi fechada lá pelo final do 1º século da Era Comum. Ou seja, estamos falando de um processo de mais de 500 anos. Para deixar isso mais claro, vamos olhar a estrutura. A Torá tem as histórias da criação e do êxodo. Os Neviim contam a história de Israel e as mensagens dos profetas. E os Ketuvim são uma mistura bem diversa, com poesia, sabedoria, histórias. Cada parte com a sua cara e com a sua própria jornada até entrar no cânone. Isso tudo nos traz de volta para aquela história de Jâmnia. A pesquisa mais moderna não só colocou essa ideia em dúvida, como abriu um debate acadêmico fascinante sobre quando o cânone foi de fato fechado. E o ponto central do debate é esse. A visão antiga, a tal tese de Jâmnia, foi praticamente abandonada. Hoje, a maioria dos especialistas defende o que a gente poderia chamar de tese macabeia. Eles argumentam que o principal do cânone já estava definido e aceito muito antes, lá pelo 2º século antes da Era Comum. E por que essa mudança de visão? Simples. As provas de que existiu um grande concílio decisivo em Jâmnia são, usando as palavras dos próprios pesquisadores, escassas, se não inexistentes. Não existe nenhum registro de uma reunião formal com esse objetivo de fechar a Bíblia. As falhas da teoria antiga são bem claras. Primeiro, as discussões que aconteceram em Jâmnia não tinham poder de lei sobre todas as comunidades judaicas. Segundo, os debates registrados não eram sobre incluir ou não os livros, mas sobre como interpretar alguns que já estavam lá e eram considerados difíceis, como Eclesiastes. E o ponto mais importante, a maior parte do cânone já era uma realidade bem antes disso tudo. Então, o que significa essa história toda? Qual o legado de um livro que não foi criado por um decreto, mas sim pelo tempo, pelo debate, pelo consenso de um povo? Bem, o impacto é absurdo. Com uma estimativa de mais de 5 bilhões de cópias vendidas, a Bíblia é considerada a publicação mais vendida de todos os tempos. A influência dela vai muito, mas muito além de qualquer outra obra. E esse impacto não é só na religião. A Bíblia moldou a literatura, a arte e a filosofia do Ocidente. Ideias fundamentais de justiça e direitos humanos, que hoje parecem universais, têm raízes profundas nessas histórias antigas. E elas continuam sendo uma fonte de orientação para comunidades no mundo inteiro. E isso nos deixa com uma reflexão final. A história da Bíblia não é a de um livro que caiu pronto do céu.
É a história de uma biblioteca, formada por debates ao longo de muito tempo. O que isso nos diz sobre como a autoridade, a fé e a própria história são construídas? É uma jornada fascinante de como rolos de papiro espalhados se tornaram o livro que mudou o mundo.